Olá, muito bem-vindos, boa noite, boa tarde e bom dia. Não sei que horas vão ver esta gravação, mas a verdade é que hoje é a 50ª tertúlia da Astrolusofonia. Luís, estavas à espera disto? Estava completamente, porque antes da última, seria a 50ª e já estava completamente excitado. Como é que. Vais ter que dizer com muita calma, porque imagina o nosso sotaque, já é difícil, não é? Agora imagina, É verdade. 50ª, imagina rápido, 50ª. 50ª. Agora começa cada vez mais a enrolar a língua, sem dúvida. Mas epá, Bem-vindos. é um prazer e muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Quem Olha, tem. eu achava que não vinha muita gente, porque hoje é dia, aqui em Portugal já estamos com o calor, não é? Já vem o verão. Uhum. Sei que para vocês aí do outro lado do oceano já estão a começar a vestir-se um bocadinho mais. Mas a justiça divina existe, não é, Luís? É o equilíbrio. Eu estou a começar num processo e nós estamos a começar noutro. Portanto, Exatamente. é Por maravilhoso isso. óbvio, temos o nosso querido amigo Célio Barros, não é? É Uhum. repetente. É possível ser repetente, porque ele tem um tema super interessante. Já foi há 3 anos, Alexandre. Já foi em 2021, se não me engano. Ok. Por isso, meu querido Luís, eu vou fazer a habitual apresentação das Ah, regras e depois tu ficas com o privilégio de apresentar o Célio. Pode ser assim? pode ser. Muito bem. Olá, Susana. Olá, Sandra. Olá, Maria. Olá, Israel. Olá, Miriam. Olá, Vanessa. Olá, Carmen. Eu não sei se há bocado estavam aqui. Ah, eu vou ter a simpática tarefa de os alertar das regras. Esta comunidade foi criada com Saturno em Aquário e nós temos ali a garra de falar das regras, não é, Luís? Porquê? Porque é mais fácil, tudo funciona melhor. Estamos muito felizes de vocês terem as câmaras abertas. Regras da liberdade. Sim, podem estar, não vão ficar gravados, vou só aparecer eu. O Uhum. Luís faz esses milagres. Não se esqueçam que depois do nosso querido convidado fazer a sua apresentação, que será aproximadamente 30 minutos, vocês podem e devem fazer perguntas que só vocês podem fazer porque estão aqui, são astralosófonos. Ou seja, Uhum. este vídeo vai ser visto mais tarde no YouTube, mas só vocês, queridos astralosófonos, que estão presentes na nossa 50ª tertúlia, que tal para dar assim empoderamento, poderão fazer perguntas ao Célio, o que na verdade nós achamos que é um privilégio, não é, Luís? Completamente. Sem Para dúvida. saber. E quem quiser estar aqui presente na próxima, tu aí que estás no YouTube, já agora mete um likezinho, porque nos ajudas a cada vez a divulgar mais. Inscrevam-se ao longo da. Se tiverem dúvidas, é óbvio que nós queremos que vocês façam as perguntas diretamente ao Célio, mas para a organização, para eu saber quem é que se inscreveu primeiro, no chat escrevam o vosso nome. Precisam pôr a pergunta. Que se tiverem vergonha, não é? Ok, eu faço a pergunta ao Luís por vocês, mas a ideia é ver Uhum. esta interação, não é, Luís? Uhum. Esteja com as câmaras abertas, que é um privilégio para nós estarmos aqui um bocadinho juntos e que ninguém vai aparecer, como a Alexandre já disse. Sim. Portanto, mas quem quiser estar cá presente numa próxima edição, é só nos mandar um e-mail para onde, Alexandre? astrolusofonia@gmail.com. Ora, não mais. E agora és tu, Luís. Tens É verdade. Eu tenho o privilégio. Então, muito obrigado ao Célio por ter aceito. E é com uma grande satisfação que recebemos aqui o Célio Barros, um amigo que vem cá pela segunda vez apresentar um tema que eu acho bastante curioso. O Célio é formado pela Escola de Gaia, que estudou entre 2002 e 2004, e especializou-se na astrologia tradicional e teve como foco e orientação o foco à astrologia horária, em que se fundou com o astrólogo John Foley, bem conhecido Alexandre de Mim, que esteve cá em Portugal, através da nossa mão, não foi em 2017. E, e que estudou com ele, teve o privilégio de estudar com ele entre 2005 e 2014. Para quem não sabe, o John Foley é um astrólogo, se calhar o principal impulsionador da astrologia horária que neste momento está com uma enorme divulgação. O Célio, entre 2005 e 2014, foi professor da Escola da Gaia, onde ensinou astrologia clássica e horária. E, se não me engano, não sei se é 2014, mas há uma peculiaridade aqui. O nosso amigo é brasileiro, mas vive na Noruega. E ensina astrologia online para alunos de todo o mundo. Portanto, as pessoas que se identificam com ele, que ele tem uma marca muito forte, principalmente eu o sigo bastante no YouTube. Mas para além disso, o Celo também é músico. Neste momento é mais como hobby, penso eu, mas é muito importante também informar isso, que se não me engano, em contrabaixo, que já vi alguns vídeos dele. Mas pronto, já estou aqui a divagar, estou todos ansiosos para ouvir o que o Célio nos trouxe hoje, que é um tema, vamos simplificar, que é
já estudas astrologia, mas travas na hora de dar consultas. E acho que este tema é bastante pertinente e bastante importante para nós aqui temos na astrofonia. Portanto, o espaço é todo teu e muito obrigado por teres aceito, Célio. Obrigada, Célia, vamos embora. Tenho a certeza que na tertúlia privada vai ser a loucura das perguntas. Que bom, né? Para dar sequência ao que foi o marco da minha entrada nas mídias sociais, que foi o Pergunte ao Astrólogo. E Uhum. já explicarei mais no final o porquê do nascimento disso. Mas, bom, antes de tudo, mais uma vez, super grato por essa segunda oportunidade de poder fazer divulgação de trabalho aqui e também pela possibilidade de fazer divulgação desse tipo de assunto, que é um assunto recorrente, necessário, presente na vida de todo mundo, principalmente que começa a trabalhar como astrólogo e tem a dificuldade de fazer isso. Assim, uma consulta astrológica não é apenas ter muito conhecimento técnico, mas é saber aplicar. Então, uma correção daquela frase que dizem conhecimento é poder, conhecimento aplicado, ou melhor dizendo, conhecimento bem aplicado é poder. Então é importante que a gente tenha um foco nessa qualidade de casa 3, que é a gestão das informações, para que elas cheguem de forma funcional para quem vai receber a informação. A casa 3 não é apenas os recados, os bilhetes, ela está associada sempre com todo esse espectro de abrangência das tecnologias, das mídias sociais, os backups, as interações, os convívios forçados também, as pessoas com quem a gente convive contra a nossa vontade ou fora do nosso controle, por isso os colegas de escola. Então é interessante fazer uma reflexão um pouco maior sobre isso, porque é exatamente esse um ponto cego, eu poderia dizer, dentro da estrutura que vai acabar gerando uma série das dúvidas que eu espero ajudar a resolver hoje. Então, sem mais apresentações de introdução, vamos para a apresentação de fato. Estou compartilhando. Confirmem se a tela chegou para vocês. Ok. Bom, ok. Existe o atendimento astrológico. Estudamos um monte de técnica, como falei, estudamos um monte de referências. Que ótimo. Como é que a gente começa? Aí aparece a situação, finalmente vou começar a atender, estou supostamente apto, tecnicamente apto, embora a gente sempre tenha que estudar e se aperfeiçoar. Mas como é que faz? Como chega nas pessoas? Quem são os meus clientes? Como é que eles vão poder me receber? Como é que eu vou poder receber esses clientes? Estão preparados para o que eu tenho para falar? Como é que eu vou organizar todas essas coisas? Poderia falar um monte de questões técnicas do lado astrológico, mas eu prefiro falar essas outras questões técnicas do lado não astrológico, porque a parte astrológica a gente já tem a ideia de que precisa continuar estudando o tempo inteiro. Então os primeiros desmembramentos. Nesses desmembramentos, eu penso assim, essas três categorias. Colegas, amigos, na falta de uma palavra melhor, cobaias. Eu vou definir já diretamente o que seria uma pessoa cobaia. Não é necessariamente um colega, não é necessariamente um amigo, mas uma pessoa que aceita os termos, o risco sobre enfim, o risco sobre as condições pré-determinadas, que são termos de negociação. Como você vai definir isso? Fica a seu critério. Como eu fiz? Eu comentava com as pessoas, falava, olha, eu tenho um conhecimento para poder começar a fazer uma leitura. Preciso ganhar experiência. Você aceita ser minha cobaia para testes? E aí, qual era a contrapartida que eu precisava? Eu não cobrava. Então, eu fiz isso durante uns 10 meses, um grupo de aproximadamente, eu não lembro se foi 10, 15 ou 20 pessoas, era um grupo muito grande, com quem eu estava trabalhando ainda com música e multimídia, uma coisa meio complicada, não vem ao caso explicar aqui. Mas para todas as pessoas eu propunha a leitura do mapa, desde que elas me dessem um retorno de tudo que eu acertei e errei mensalmente, pelo período de um ano. Isso é muito importante. Porque o que acontecia com esse tipo de situação? Se eu errasse, ok, vou consertar. Se eu acertei, ótimo, vou aperfeiçoar. Se ficou faltando alguma coisa que eu não fui capaz de dizer, eu vou me informar para ser capaz de dizer, ou dizer, ok, a astrologia não cobre essa área. Grosseiramente falando, foi isso. É muito fácil fazer isso com colegas, porque são pessoas que você tem algum convívio, mas não conhece tanto. E aí você começa também automaticamente a desenvolver a capacidade de poder gerar uma comunicação mais assertiva para entender o que são informações úteis e informações inúteis no contexto a ser analisado. Isso é muito importante.
Com os amigos pode ser justamente o caso mais complicado, porque é onde vai existir a armadilha da gente assumir que já sabe como funciona o contexto de vida da pessoa, e a partir desse momento que a gente já toma para si essa segurança, perde a certeza e a... Não é a transparência, me foge a palavra agora, mas perde a segurança de fazer a análise pela análise, porque já tomamos um partido de alguma determinada situação, ou da A nossa... pessoa já tem um contexto. Exatamente, mas a gente acaba assumindo um contexto de vida da pessoa que pode não ser realidade. Obrigado pela ajuda. E com as cobaias, justamente por serem pessoas até, assim, obviamente não totalmente estranhas, mas que nem sejam necessariamente colegas ou colegas mais distantes, acaba sendo mais fácil. Porque ali a gente tem realmente uma folha de papel em branco para trabalhar. E automaticamente isso vai melhorar a nossa capacidade de comunicação com essas pessoas, de maneira que vai ser possível entender melhor como extrair o contexto para poder fazer uma devolutiva boa com qualidade técnica e utilidade. Óbvio, de acordo com a qualidade de comunicação que a gente tem com as pessoas. Então, assim, primeiro passo, busque as pessoas que aceitem esses termos, que entendam que você está dando os seus primeiros passos. Isso é fundamental. E sempre vai existir gente curiosa para isso. Isso não é um problema. Ok. Vista essa parte, com as tais condições prévias, a exigência de retorno de acertos e erros, como eu tinha comentado. Isso é fundamental para qualquer das pessoas que sejam essas cobaias que aceitem essa condição de estágio. Aí, como eu já tinha mencionado antes, com esse retorno a gente corrige o que tiver de errado. Sempre a gente vai precisar corrigir e ajustar coisas. E aqui eu até vou colocar um extra. A grande maioria dos nossos erros não está na parte técnica. A parte onde mais erramos é no entendimento do contexto. Por isso que a responsabilidade numa leitura de astrologia horária acaba parecendo maior. Porque ela é específica para uma pergunta. A resposta vai ser sim ou não, consegue, não consegue, fácil, difícil. Ela é mais direta. Então o entendimento da pergunta também tem que ser mais objetivo. Como exercício de compreensão das dúvidas do contexto, não existe nada melhor do que a astrologia horária. Tanto que faz bastante sentido ter o desenvolvimento da formação na astrologia mais focado inicialmente com a astrologia horária. Seguindo, melhorar o que tiver certo, a gente sempre pode melhorar mais. Ninguém está fazendo meditação aqui. Buscar o que pode estar faltando, né? A pessoa digita mal mesmo. Que a gente sempre pode. Vantagem extra, que é reforçar vínculos com essas pessoas. Isso é interessante. Porque a partir do momento que você abre um espaço para ter essa troca, para ter esse feedback, automaticamente a pessoa percebe que você tem o esforço da melhora, da busca pela melhora constante. E você estimula essa pessoa a entender que é um trabalho, sim, de consultoria que está em constante manutenção e atualização. Então, é um pré-marketing indireto. Tanto que os primeiros clientes pagos que apareceram para mim foram por indicação dessas pessoas com quem eu fiz essa proposta. Toparam ser as cobaias, no caso. Bom, aí você tem os dobramentos do que eu estava explicando, né? Exatamente. Divulgação por indicação. Essas pessoas podem vir a se tornar clientes. E o desenvolvimento de procedimentos, rotinas e práticas mais eficazes no atendimento. Afinal, você já andou treinando durante esse procedimento, durante esse processo, sei lá, no meu caso foram uns 10 meses, mais ou menos, eu fui começando a desenvolver o que viria a ser os primeiros passos de um roteiro de atendimento. Eu não sou favorável a um roteiro, mas pelo menos algumas âncoras para que a gente consiga estar mais bem alicerçado na hora de fazer o trabalho, porque sempre vão aparecer desafios, óbvio, o serviço de consultoria é feito para isso, mas é importante a gente ter esse referencial. Muito bom, vamos seguir aqui agora o formato de atendimento. Agora começa supostamente a encrenca, né? Não existe encrenca aqui. Uma vez que a gente já entendeu esses grupos, que já entendeu sobre como colocar os termos para se exigir o retorno de acertos e erros. Então, agora é só começar a pintar a parede da casa porque ela já foi construída. Presencial,
que a gente estava até conversando antes de começar aqui, né? O presencial exige demais. Então, eu não vejo que a relação esforço-benefício seja válida. Mas ainda assim, tem vantagens, um potencial maior de criar vínculo com o cliente. Isso, a situação com o cliente é muito importante. Assim, e os maiores vínculos de clientes que eu tenho por mais longo período vieram exatamente dos clientes que apareceram por contato presencial. Então, isso não pode ser deixado de lado. E também algumas nuances de comunicação que são melhores no contato pessoal, ali no face a face, o olho no olho, né? A gente costuma dizer no Brasil. Bom, desvantagens não são poucas, né? Custo maior, e aqui um custo de esforço, desgaste com logística, a própria situação da logística, que é custo de espaço para atendimento, transporte para ambos, então custo de tempo é muito puxado. E também o risco de se expor a uma pessoa estranha, a qual a gente não faz ideia como é que ela vai reagir ao ouvir informações desafiadoras. Informações. Aí ele deixa marcado como se todas as palavras estivessem escritas errado. Bom, então, assim, já soube de caso de pessoa que foi agredida por cliente tarólogo porque fez uma consulta presencial e falou alguma coisa que o cliente não gostou, depois foram descobrir que esse cliente já tinha sido preso antes por comportamento agressivo. A gente não faz ideia. Então, o atendimento presencial pode até ter esse tipo de risco. Então, isso é complicado. Então, óbvio, eu só fazia isso por indicação, né, aceitando clientes por indicação, quando ainda era mais comum. E quando eu fazia esse atendimento, eu fazia isso lá na Gaia, ficava uma porcentagem para a Gaia, depois eu tive uma sala comercial, aí tinha todo um sistema de segurança, um prédio, uma portaria, mas enfim, envolve custo, envolve logística, é muito desgastante. E assim, lembrando que, como que essa pessoa vai reagir a informações desafiadoras, desagradáveis, né, que existem em qualquer leitura de mapa? É exatamente isso. Vão existir desafios, e tem gente que não quer ouvir notícia ruim. Assim, essas pessoas nem devem ser nossos clientes. A filtragem eu faço previamente, até no formato de conteúdo do que eu posto em redes sociais. Os vídeos que eu faço de astrologia mundial, os avisos, às vezes em live, recentemente, em duas lives com o Carlos Armit, eu já comentei isso, falando que não é uma postura sádica da nossa parte em dar as notícias ruins, é sim dar os avisos, e quem não aguenta ouvir o aviso, se sofre de ansiedade generalizada, por exemplo, nem deve, é contraindicado uma consulta astrológica. Ou seja, isso é um trabalho prévio, não é para avisar na hora que a pessoa está ali na frente. Enfim, principalmente quando é uma situação presencial, isso é mais importante ainda. Ok, ao vivo, que é o que fazemos hoje aqui por Zoom, Skype, que já não existe mais, Teams, etc., tem vantagem de logística mais fácil, agenda mais flexível e a preservação da troca, da interação ao vivo mesmo que não seja um contato pessoal. Sim, a questão as desvantagens que eu vou listar aqui, elas são muitas vezes subestimadas. E aqui foi o principal motivo que eu parei de fazer atendimento ao vivo, exceto alguns clientes muito antigos que já sabem como a dinâmica funciona e que tem outras estruturas que vão permitir. Alguns antigos até preferem também o formato que eu entrego hoje, que eu vou avisar mais à frente. Questão de configuração são as desvantagens. Perda de tempo com um cliente que não sabe configurar áudio e vídeo. Às vezes fica 20 minutos, peraí, e agora, tá me ouvindo? E a câmera? Ixi, mas a internet não funciona direito aqui. Perde-se tempo demais, desgaste mental demais, isso compromete a concentração na hora de fazer a leitura do mapa e a gente faz pouco caso disso, a gente subestima o efeito negativo disso. Ambiente do cliente, não do cliente. Realmente, por mais que eu tenha feito revisão, realmente eu dito errado. Desculpa, gente. Ambiente do cliente muito barulhento, gerando dificuldades de entendimento no que foi dito, gerando repetições, desgastes que afetam a concentração na hora de concatenar as informações e entender as perguntas. Então, assim, o cliente está lá falando, tem 2 cachorros latindo, o vizinho de cima está em obras com furadeira ou alguma outra coisa desse tipo. Isso acontece, não é pouco, principalmente no mercado no Brasil, assim, onde silêncio virou artigo de luxo, e não apenas qualidade e saúde, um bem essencial, e deveria ser, porque barulho é uma coisa que afeta muito nossa capacidade cognitiva e é um fator gerador em médio e longo prazo de depressão até.
Então é algo muito complicado, vai comprometer demais a qualidade do trabalho. E conexão instável, conexões e interrupções de maneira que o cliente pede o tempo inteiro para repetir várias vezes, porque eu não entendi o que você está falando, fala de novo que falhou alguma coisa. Enfim, gera cansaço mental. Na terceira vez, quarta vez que você vai repetir essa informação, isso vai se perder e a qualidade do seu serviço vai ficar comprometida. Fazemos pouco caso disso. Eu sei que é meio chato falar isso, porque praticamente eu não estou falando de astrologia, mas eu estou falando de tudo aquilo que afeta a qualidade do trabalho astrológico. E a gente tem que ter um olhar, porque não é apenas, como eu falei no começo, não é apenas ter o conhecimento. Se fosse assim, ok, tenho todo o conhecimento, vou sair e vou trabalhar. Não, não vai. Tem todas essas barreiras. A gravação, foi quando eu comecei a mudar meu sistema de trabalho para fazer gravação. Eu enviava um áudio. Sim, é mais prático, o fato de não ser ao vivo exige que as pessoas enviem uma lista prévia com tudo que queira perguntar, de maneira que reforça o nosso estudo prévio, mais focado na leitura do mapa. Ok, muito bom. Mas a desvantagem, não tem a troca ao vivo, reforça com que o cliente já tenha previamente todas as perguntas que queira fazer, nem todos conseguem, então a gente tem que construir uma compensação disso no marketing, na interação por mensagens prévias, na hora de fazer o aceite da leitura do mapa, ou ter um site muito bem organizado, ou ter uma produção de conteúdo online já especificando e reforçando o tempo inteiro o quanto isso é necessário. E assim, outras desvantagens são ruídos como tosse, pequenas pausas para reavaliação da linha de pensamento, que a gente está querendo formatar uma frase e pensa, fica uns 5, 10 segundos em silêncio, tem que editar e cortar tudo isso. Dá trabalho, e parar para fazer esses cortes desconcentra também da linha de raciocínio. Então, foi por isso que eu acabei desistindo de trabalhar também com esse formato, depois de uns 2 anos trabalhando assim. Vídeo, a mesma coisa, bem semelhante com áudio, só que inclui a possibilidade de você colocar gráficos, mostrar com a setinha, enfim, um pouco mais, aparentemente um pouco mais humanizado. Então, tá bom, a pessoa pode acompanhar visualmente. Não são tantas pessoas que querem. Então, não sei dizer, eu fiz algumas vezes isso, mas não sei dizer a grande vantagem que isso faz. Desvantagem é a mesma coisa, não tem troca com o cliente, os ruídos como tosse, mesma coisa da parte de áudio, e a maior desvantagem para mim que é pensar arquivos maiores comparados com arquivo de áudio. Isso vai exigir espaço de armazenamento. Então, se você tem 10 arquivos armazenados no seu computador, cada arquivo deles com 800 MB, já não é tão interessante. Se você tem um atendimento por dia, de segunda a sexta, ou seja, vai ser 20 arquivos de 800 MB. A coisa começa a escalar num nível muito complicado, fora que também fazer a renderização do vídeo para poder subir depois que fez todas as edições e os cortes, às vezes vai levar 20 minutos no computador para processar isso. Tudo isso conta, tudo isso desgasta, tudo isso é cansativo em médio e longo prazo. E aí, o formato que eu tenho trabalhado hoje, que é o formato de relatório. Permite que a gente possa construir uma ideia aos poucos, sem necessariamente ter um trabalho de digitar, uma vez que hoje já tem ferramenta como o Google Docs, o próprio ChatGPT, você abre o microfone, fala e ele escreve. Vou mostrar aqui já no Google Docs, seria interessante também. Melhor de todas as vantagens, o cliente consegue fazer uma pesquisa. Para mim, essa é a maior de todas. O cliente consegue fazer uma pesquisa por palavra-chave, ao invés de ter que escutar a gravação inteira da consulta, tendo sido ela ao vivo, gravada, ou ter que consultar umas anotações que fez à mão. Não, você procura lá no campo, finanças. Eu fiz uma pergunta sobre filhos, digita filhos, já vai para aquela parte do relatório. Um arquivo PDF pesa muito pouco, como comentei aqui também, dessa outra característica, né? Então, pode enviar tranquilo por e-mail, por WhatsApp, não pesa na máquina. E a vantagem também interessante, isso favorece fazer backups. Você pode arquivar os arquivos dos seus clientes no computador, porque um arquivo PDF, assim, ou o computador tem que ter um HD minúsculo, ou o arquivo PDF tem que ser um livro de 1000 páginas, que não é o caso. Os relatórios que eu tenho entregue vão entre 7 e 30 páginas, varia muito de acordo com as perguntas que cada um me faz. Eu estimulo, muitas vezes a pessoa entrega e fala, olha, estou entregando minha primeira parte, você perguntou pouca coisa, faça mais perguntas, forneça mais contexto, aí mostra alguns exemplos, algumas coisas. Isso em termos de marketing é bem interessante também, porque quando a pessoa recebe esse segundo empurrão, ela fala, nossa, como se estivesse entregando um brinde, um extra. Não, eu estou entregando o meu trabalho, mas a pessoa percebe que eu já poderia ter dado aquilo como fechado, mas falou, não, aproveite mais. A
pessoa sente uma valorização, e eu também entendo que isso é uma valorização importante a ser oferecida, porque eu quero dar o melhor do meu trabalho. Então, assim, ambos ficam mais confortáveis nisso, e não é nem um pouco cansativo fazer essa parte por texto, porque você pode tossir à vontade, pausar à vontade, que a máquina não vai exigir que você edite isso no texto, né? Exatamente, estava comentando aqui dos backups, acabei falando já no automático. E aqui sim, lembrando que conseguir fazer um número maior de atendimento, porque o rendimento é maior, porque o estresse é menor, porque não tem que se preocupar com espaço em HD, etc, 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 não é escalabilidade. Então esse é o único cuidado aqui. Sim, consegue aumentar o fluxo de atendimento, consegue melhorar a entrega, mas isso não significa que seja possível atender um número ilimitado de demanda. E aí as desvantagens, meio óbvias nesse sentido, né? De nenhuma interação direta com o cliente, sabemos que algumas pessoas vão ter dificuldades em conseguir organizar as ideias e em palavras e precisam de uma troca mais próxima, mais pessoal. Não é recomendado, obviamente, para esse perfil de pessoas. E aí entra uma palhinha que nem deveria tá aqui, mas vai um brinde, vai um extra. A gente tem que entender qual é o perfil do nosso cliente. Porque oferecer o óbvio, um vegetariano não vai comer numa churrascaria. Será que a gente está fazendo divulgação de uma churrascaria só para um público vegetariano? É bom refletir esse tipo de coisa. No automático que temos de foco em melhorar a nossa técnica, é muito fácil distrair com esses detalhes. Então, assim, isso merece, como eu falei, isso é um assunto de casa 3, é aquela coisa que a gente pensa, nossa, que nem contabilidade, aquela coisa chata. Um contador bom vai fazer a diferença para que uma decisão administrativa de alguns centavos leve uma empresa à falência ou ao super sucesso financeiro. É muito importante a gente dar atenção para isso. E assim, desvantagem também, óbvio, cria menos vínculo com o cliente, mas se você tem um giro muito maior de clientes, o vínculo pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, essas reflexões são fundamentais. E aí, já caminhando para encerramento, para considerações finais aqui, mais um extra, que existe potencial no mapa é tecnicamente possível, mas sem o contexto a informação fica inútil e pode gerar erros, mesmo estando tecnicamente certo. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que a gente tem que prestar atenção no desenvolvimento do conhecimento técnico, mas isso não pode ficar solto. O maior risco, principalmente de um atendimento por texto, é a falta de atenção e de perspicácia da nossa parte em relação à capacidade do outro saber, às vezes, expressar uma pergunta. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que aparentemente é objetiva, principalmente horária, né? Mas como um trabalho de arqueologia, a gente tem que escavar o que existe, a verdadeira pergunta que está de trás, por debaixo da pergunta que foi apresentada. Isso significa que algumas trocas de mensagem eventualmente vão ser necessárias. Daí, retomando aquilo que eu tinha comentado, você mandou poucas perguntas, aproveita a pergunta, mas eu também estou ajudando a pessoa a extrair, melhor dizendo, da pessoa um conjunto maior de informações para conseguir ser mais objetivo na hora de fazer o atendimento. E aí, automaticamente, eu vou conseguir colocar uma ideia mais útil sobre as informações positivas e negativas que eu estou falando no mapa, sobre o mapa. E outra, né? A gente não pode responder pergunta que não foi feita. Isso aqui é quase que um bordão para mim. Você não chega para um advogado e fala: eu tô com medo de ser preso. Tá bom, o que aconteceu? O que você fez? Não, nada, só me fala das leis. Não existe isso. Então, a mesma coisa com a astrologia. Ou também para um contador: eu quero saber se eu vou ter prejuízo com a minha empresa. Tá, qual a sua empresa? Fala: não, nem tem empresa ainda, só me fala como funcionam as regras. Não existe desse jeito. E com a astrologia, infelizmente, a gente, por ser capaz de ver alguns avisos no mapa, a gente pode cair no erro
dessa primeira observação aqui, né? O que existe de potencial no mapa é tecnicamente possível, eu esqueci aqui de ser visto. Corrigiu. Ixi, não tá deixando. Ser visto. Mas aí que tá. Você vê aquela informação, mas você não tem contexto, não tem como saber. Não tem ideia. Você não sabe se... É como uma faca. Tá, é uma faca. Eu sei que é uma faca, é um objeto com uma lâmina cortante. Ah, esqueci de avisar, a faca é uma faca com... É sem corte. É uma faca de manteiga. Ah, então ela não é perigosa. Ah, esqueci de falar também que apesar de ser uma faca sem corte, a pessoa enfiou no olho de uma outra pessoa. Ah, então foi uma arma assim mesmo, ela não tendo tanto potencial. Ah, esqueci de avisar que essa arma é para minha defesa contra um outro agressor. Opa, então ela é útil. Não, é só uma faca, só estou passando manteiga no pão. Não, só falando que tem uma faca que está guardada na gaveta caso você precise. A informação é muito definida, é uma faca. Todo esse restante do contexto é obrigatório que a gente consiga extrair do cliente. Para isso é obrigatório que a gente consiga passar o processo do atendimento. Ter uma paciência para explicar isso, seja na conversa direta com o cliente, que vai acontecer em maior ou menor grau, ou seja aquilo que eu mais recomendo, que é construir uma comunicação com o seu público, e automaticamente isso significa também construir o seu público, porque são pessoas que vão ter afinidade com essa forma de comunicação. Ou seja, a gente vai olhar para esse conteúdo e pensar, acho que o que eu quero não é astrologia, e tudo bem. Essa pessoa vai ser grata mesmo assim, porque você esclareceu uma ideia na cabeça dela, limpou conceitos errados que tinham ali, e a pessoa vai ser grata e falar, olha, esse aí realmente informa bem. Eu não me interessei, mas se você se interessa por isso, ou lembrei de alguém que pode se interessar, ela vai recomendar. Isso é um perfil de público que a gente nunca para pensar e que eu exploro muito bem depois, lá no que a gente vai conversar mais para frente do Profissão Astrólogo. Tem, de novo, é a casa 3. São todos assuntos de casa 3 que ficam mortos, ninguém quer olhar para a contabilidade, ninguém quer fazer o backup até perder o arquivo. É o tipo de coisa que não é para deixar para depois. Sempre essa revisão. Ó Célia, Não diga. o que é isso da profissão astrólogo? Ainda não explicaste. Sim, a gente chegou a comentar isso da outra vez. Eu estava começando a gravar, idealizando o processo, finalmente terminei. Era para ser um curso, acabou virando um curso que hoje integra o Astro Mentor, que é uma plataforma com todos os meus cursos. Tem ali, eu não consigo nem contar, tem ali entre 400 e 500 horas de material. É bastante coisa. O que eu chamo de básico, tecnicamente não dá para chamar de básico, porque, tecnicamente não, em termos de marketing não dá para chamar de básico, porque ele vai realmente do zero até você ser capaz de conseguir olhar os principais desafios e oportunidades do mapa. São 239 aulas bem curtas, a grande maioria delas bem curtas, deve dar um total de 12 horas ao todo ali. E depois tem um acervo de anos de mentoria, inclusive tem... Elas não estavam aqui, pelo menos não estão aparecendo aqui na tela para mim. Assim, tem pelo menos um mentorando aqui, que depois na parte de perguntas também pode comentar alguma coisa, um veterano do grupo. E o que acontece é, para mim, o grande tesouro do conteúdo está na aplicação prática e na reflexão para a aplicação prática. Que trava-língua, difícil falar reflexão na aplicação. Ok. E o que acontece numa situação dessas? Ali são testadas várias opções de interpretação refletidas para se poder pensar o que realmente é mais prático e viável para cada caso. Se nessa pergunta horária, se a pessoa tivesse passado por uma situação um pouco diferente relacionado a esse detalhe do contexto, o desfecho seria outro ou não? Porque é esse tipo de coisa que falta. A gente vai pegar excelentes manuais que mostram um passo a passo. Fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ok. Mas o famoso e se? Isso, para mim, o tesouro do conteúdo do meu curso está aí. São mentorias de 3 a 4 horas de duração, mas assim, não é aquele tipo de coisa maçante, é pelo contrário, você está escutando pessoas mais ou menos como se fosse numa tertúlia e eu tentando, dentro da minha limitação, mas tentando, num processo socrático, empurrar o pessoal a desembuchar mesmo, fala, solta o verbo.
tá com medo de falar, aqui é o espaço para errar, aqui é o espaço para tentar. E assim, vocês vão também ver eu dando algumas cabeçadas na parede, errando com algumas coisas, normal. Porque é o processo do pensamento. Isso é fundamental para a gente conseguir sentir a vontade com a técnica. E aí, óbvio, tem anos ali, desde 2021, de mentorias quinzenais de astrologia horária, também outras quinzenais que eu vou revezando de mapa natal, e que agora estão começando a ter algumas supervisões com práticas de ajuste horário de nascimento, tem práticas de eletiva também, que também parece um outro bicho de 7 cabeças e não é. A eletiva, para mim, ela é um desdobramento, como se fosse uma casa espelhada a partir da astrologia horária. É uma irmã gêmea, assim, a mesa da astrologia horária. Na astrologia horária, você tem uma situação, a qual você quer saber qual é o desfecho, e existe uma pergunta que é feita para saber o desfecho, calcula-se um mapa para saber o desfecho. Na eletiva, você quer determinado desfecho e escolhe o melhor mapa para se chegar naquele desfecho. É muito semelhante a linha de trabalho, mas só por esse lado. A hora que você vai mergulhar é completamente diferente. A eletiva ela é um desdobramento do mapa natal na prática, né? Porque é um evento e tem que ter conexão com o mapa natal. Comentamos sobre previsão também. Tem até algumas mentorias, testes de astrologia mundial. Tem muita gente me pedindo conteúdo para isso. Eu vou colocar isso no Astro Mentor futuramente. Mas a cabeça tem que estar em ordem para isso. Eu estou saindo de um burnout, não é o momento ainda para gravar isso. Vai incluir material de estrelas que eu estou fazendo lá com Claudineia, passos de tartaruga também por conta desse burnout, mas está a caminho. E tem o Profissão Astrólogo, que é um curso que deveria ter 10 vídeos, que agora está com 52 ou 53, e que vocês viram aqui uns 5, 10%, bem superficiais do que eu apresento lá. Porque não adianta ter todo esse conhecimento se não sabe chegar para o público e falar, tá, já sei como que eu vou fazer, que linguagem de vídeo, já sei que eu não posso ligar a câmera com um vídeo assim para falar com o público, coisas desse tipo que a gente nunca pensa. Muito É bem! isso. Olha, já temos imensas perguntas, já terminou o tempo, já toda a gente percebeu a ideia, penso eu, e agora estamos ansiosos por falar contigo assim, não é? Em privado e responder às perguntas. Por isso, eu acho que está ótimo. Não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar, mas temos que olhar para o relógio. Uhum. Terminaste? Sim, sim. Está tudo? Muito obrigada. Te agradeço muito, muito. Vou mandar aqui um coração. Olha que lindo. Muito obrigado. Obrigada, sério. É uma perspectiva. Coração para vocês também. Coração. Amigo, vamos fazer o corte. Vamos fazer o corte e depois entramos na tertúlia. Partiu corações, Célio. Quem é que vai fazer as perguntas? Quem? Quem? É os astrolosófonos, eles chateiam-me sempre para pregar esta partida que isto é difícil. É os astrolosófonos. Astrolosófono. E quem é o astrolosófono? Podes ver no YouTube, mas se eles depois quiserem ver outras palestras do Céu e outros, também podem mandar um e-mail para Alexandra, Astrolosofonia.gmail.com. astrolosofia@gmail.com, é grátis. Obrigada, Célio. E vamos embora. Adeus. Até a próxima, 51ª, não é? Pode ser nosso astrolosófono. Basta mandar o e-mail. E agora vamos falar com o nosso Célio. E... E já temos imensas perguntas. As vamos Sim, já vi a parado. lista aqui. Ana Lúcia foi a primeira. Ana Lúcia Vieira Santos, queres falar tu? Queres perguntar? Pergunta.